Olá, turma! Hoje nós iremos estudar sobre o comprimento do arco de circunferência. Porém, antes da gente ir para o comprimento do arco, é necessário a gente entender que o arco é uma parte do contorno da circunferência. Então, a gente vai, na verdade, lembrar como é que se calcula o comprimento da circunferência todo, ok? Então, aqui eu trouxe esse material bem bacana que eu encontrei da GeoGebra. E ele vai trazer uma sequência, né, lógica aqui para a gente entender como é que se calcula o comprimento da circunferência toda. Ou melhor, lembrar, né, já que é um conteúdo que vocês viram nos anos anteriores. Então, ele começa definindo o que é circunferência. E tinha uma questão lá da nossa avaliação que trabalhava justamente este conceito. Então, circunferência são infinitos pontos que estão equidistantes, ou seja, que estão a uma mesma distância de um ponto chamado de centro, ou origem da circunferência. Então, são pontos que estão no contorno, né? E eles estão a uma mesma distância do centro. Então, essa distância do ponto que está no contorno para o centro é chamada de raio. Se eu pego uma corda, que é um segmento de reta que parte de um ponto a outro do contorno da circunferência e passa pelo centro, essa corda é chamada de diâmetro, né? Ela recebe um nome especial. Mas para a gente fixar isso melhor, eu vou colocar essa animação aqui para a gente. Então a gente tem o seguinte, né? Que a circunferência é apenas o contorno, essa linha tracejada aqui, ó. E essa linha tracejada, todos os pontos que estão nela estão a uma mesma distância do centro. A gente vai ver aqui na animação. Então, se eu tenho apenas esse contorno, eu tenho uma circunferência. Agora, se eu tenho o contorno e a parte interna dessa circunferência está pintada, aí eu não tenho uma circunferência mais, eu tenho um círculo, que é justamente a junção de todos os pontos que estão no interior junto com os pontos que estão no contorno. Então, muito bem, vamos soltar o play aqui. Vocês vão ver justamente a construção dos infinitos raios. Então, eu posso aí ir desenhando infinitos raios, mas eu vou perceber que, independentemente disso, todos os pontos aqui do contorno estão a uma mesma distância do centro, que é justamente o raio. Então, se eu pego esse ponto, um desses pontos, né, o ponto P, e traço esse segmento vermelho, né? Ou seja, a distância do ponto P para o centro, eu tenho o raio. Se eu pego quaisquer outros pontos desse contorno, o ponto B e o ponto A, que estão no contorno, e traço, né, o segmento do ponto A até o ponto O, ou seja, do contorno até o centro tem um raio. Agora, se eu pego a corda, ou seja, um segmento de reta qualquer que parte de um ponto do contorno e vai para outro ponto do contorno, porém esse segmento passa pelo centro, eu tenho o diâmetro, ok? Então o diâmetro tem duas vezes a medida do raio, ok? Isso é importante a gente frisar. Então o comprimento da circunferência, na verdade, né, é como se eu estivesse pegando esse contorno, essa linha tracejada, pegasse uma tesoura, cortasse em um ponto e esticasse isso. Então, é como se eu estivesse abrindo esse contorno, esticando. Por quê? Porque como a circunferência ela é construída por linhas curvas, eu não tenho como pegar um instrumento de medida convencional, como trena, régua, e medir isso, né? Tentar encaixar a régua nessa curva. Então, o ideal seria a gente pegar esse contorno e abrir ele. Óbvio, né, que a gente estaria desconstruindo um objeto matemático e os matemáticos da antiguidade pensaram nisso. Então, para fazer isso, o que é que eles utilizaram, né? Eles pegaram cordas, desenharam, né, essas circunferências no chão,
pegaram cordas e foram colocando a corda, né, em cima, sobreposta ao contorno da circunferência. E foi fazendo o contorno ali com a corda. Quando concluiu o contorno, eles cortaram a corda e esticaram ela. E obteram justamente o comprimento. Aí, com a corda esticada, é possível a gente utilizar um instrumento convencional, como um régua, trena e por aí vai, né? Então, para vocês entenderem essa lógica que os matemáticos fizeram, eu trouxe essa outra animação aqui, ó. Eu trouxe essa outra animação, que a gente vai ver justamente isso, ó. O contorno, ele vai se abrindo, e daí, quando a gente estica por completo, a gente tem justamente o comprimento da circunferência. De diâmetro, né? AB, ou seja, o diâmetro, como a gente viu, deixa eu vir lá do início, o diâmetro é esse segmento azul que passa pelo centro, né? A corda que passa pelo centro. E o contorno, a linha vermelha. Se eu giro isso, vou abrindo aí o contorno, eu tenho o comprimento da circunferência. Beleza? Aí agora a gente vai perceber que existe, os matemáticos da antiguidade encontraram uma relação entre essa medida do diâmetro e o contorno dela, certo? E daí, eu trouxe aqui para vocês algumas rodas de diferentes tamanhos. A roda 1 tem o diâmetro igual a 2, ou seja, o raio vai medir a metade. A roda 2, o diâmetro é 4, o raio vai medir a metade, e assim por diante. Se observe que essas rodas elas estão contornadas com a linha vermelha. No mesmo processo que a gente fez anteriormente, né, de desconstruir essas circunferências, eu vou abrir esse contorno. E quando eu abro esse contorno, eu consigo ter a medida dele, que é justamente o comprimento da circunferência. E se eu pegar uma calculadora e comparar as medidas, né, do comprimento com o diâmetro, ó, 6,28 divido por 2, que é o diâmetro, eu vou ter 3,14. 3,14. Se eu pego o diâmetro da segunda, que é 12,56, e divido pelo diâmetro, ou seja, comparando, né, a medida do comprimento com o diâmetro, divido pelo diâmetro, que é 4, eu tenho também 3,14. Ô, professor, se eu fizer com a maior, o comprimento foi 25,12. Vamos lá. 25,12 dividido por 8. Deu 3,14 também. Ah, professor, 3,14 me lembra um número que a gente comumente utiliza muito. Eu acho que você está falando do número π. Se você pensou no número π, você está correto. Então, a gente percebe que, independentemente do tamanho dessa circunferência, existe um padrão quando a gente observa a medida do comprimento e do diâmetro dessas circunferências. Esse padrão, que a gente chama de razão, né, de proporcionalidade, é justamente esse, que a medida do comprimento vai ser 3 vezes a medida do diâmetro e um pouquinho. 3 vezes a medida do diâmetro e um pouquinho. Se você observar, o diâmetro dessa circunferência é 8. Dá para a gente encaixar o 8 3 vezes aqui no 25,12. E ainda sobra um tantinho de nada. Esse tantinho de nada é justamente as partes decimais, né, que eu não consigo mensurar. E essas comparações deu origem ao número π, que a gente conhece hoje, usa muito, né? E os matemáticos fizeram essa descoberta, né, que independentemente do tamanho da circunferência, quando a gente comparava a medida do comprimento e o diâmetro, sempre resultava nesse π. Então, originou-se esse número,
que é um número, na verdade, a gente usa uma aproximação, mas olha ele aqui, ó. É um número que tem infinitas casas decimais. Então, a gente usa uma aproximação. E neste caso, como tem infinitas casas decimais e não existe um padrão de formulação dessas casas, esse número não é racional. É um número irracional. Ou seja, eu não consigo escrever uma fração que gere esse número aqui. Como é o caso, por exemplo, das dízimas periódicas, que existe um período, né? Existe uma repetição após vírgula. Neste caso aqui, a gente não vai ver uma repetição padronizada, né? A gente vai ver números aleatórios aqui, ou seja, eu não consigo escrever uma fração que gere esse número. Por isso que ele não é um racional, é um irracional. Então, o número π a gente usa 3,14. Então, só para fechar a nossa aula, a gente vai ter justamente que o comprimento da circunferência vai ser o diâmetro vezes o π, que é 3,14. E a gente entende justamente aquela ideia, que o comprimento vai ser 3 vezes a medida do diâmetro e um tantinho, que é justamente o 0,14 ali, que a gente usa por aproximação, né? Mas o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então a gente pode usar essa fórmula aqui também, né? O comprimento da circunferência é 2 vezes a medida do raio vezes π. Ou a gente pode inverter, já que a multiplicação é comutativa. A gente pode escrever como sendo 2π raio. 2π raio. Essa fórmula aqui. Então, se eu tenho a medida do π, que é 3,14, e se eu sei a medida do raio da circunferência, eu consigo calcular o comprimento dela. Fácil, só substituir na nossa fórmula. E daí, aqui tem uma brincadeira para vocês, tá? Aqui tem uma brincadeira para vocês. Eu consigo, por exemplo, eu tenho esse rapaz aqui na bicicleta, eu consigo alterar a medida do raio do pneu da bicicleta. Consequentemente, o diâmetro também vai ser alterado. E daí a ideia seria vocês, por exemplo, o raio medindo 26 centímetros, o diâmetro medindo 52 centímetros. Qual é o comprimento dessa roda? Ou seja, qual é a medida dessa linha vermelha? Então, vocês iriam manipular esse tamanho do pneu da bicicleta, certo? E antes de botar aqui para calcular, vocês iam calcular, usar a fórmula que a gente aprendeu aqui. E depois, para conferir se vocês fizeram certo, você vem aqui e calcula, ó. Aí o rapaz vai começar a moer a bicicleta e a gente vai ver aqui em cima a medida do comprimento da circunferência. Então, vocês podem utilizar esse joguinho aqui, né, para treinar em casa a medida desse comprimento e depois verificar se vocês acertaram ou não. Depois tem esse outro desafio aqui, tá? Então, a ideia da aula de hoje é esta. Na próxima aula, que a gente tiver presencial, eu vou corrigir esses testes que vocês fizeram. Eu quero que vocês façam no caderno de vocês três testes. Modifiquem aqui a medida do pneu, né, do diâmetro do pneu, 3 vezes e calcule 3 vezes o comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento do pneu, ok? E aí eu vou corrigir na próxima aula. Essa aula vai ser fundamental para a gente prosseguir para o comprimento do arco da circunferência, tá? Abraços e boa atividade!